A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 6 da classe dos juvenis e vamos avançar nesse trimestre para a glória de Deus. Estamos entendendo a respeito do tema queda e redenção e hoje na lição nós vamos compreender sobre a promessa de um Redentor. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. A lição de hoje, lição de número 6 da classe dos juvenis, vai nos ajudar a compreender a respeito desse advento bíblico da encarnação de Cristo, a promessa de um Redentor. Nós vamos entender isso à luz da palavra de Deus, explicando durante esse trimestre sobre a queda e redenção para os nossos alunos da classe dos juvenis. A você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se torne um dos nossos alunos, se inscreva no nosso canal, vou ter o prazer de te receber por aqui. Muito obrigado você que já se tornou um dos nossos alunos, você que sempre está assistindo a aula com a gente, deixando aí também o seu comentário. Olha, que Deus em Cristo possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu fico muito feliz ao ler os comentários de vocês. Gente, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente. Hoje também nós vamos entender muito a respeito desse assunto, sobre a promessa do Redentor, a encarnação de Cristo. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Não se esqueça de deixar aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Ao iniciar sua lição, não se esqueça de ler um versículo base, o texto bíblico base que está no início da sua lição. Esse texto ele acaba te dando uma orientação muito interessante a respeito daquilo que vamos entender hoje em sala de aula. Lembre-se também, querido professor, que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E nesses objetivos específicos nós vamos mergulhar e vamos entender também sobre o assunto que vamos ministrar hoje. É importante ter os objetivos específicos em mente para você não fugir do assunto a ser ministrado na sua lição, para a glória de Deus. É interessante também apresentar aos seus alunos a leitura bíblica em classe. E aqui eu quero dar uma dica para você que é professor da classe dos juvenis. No início da sua ministração, peça aos seus alunos para ler com você exatamente essa leitura. Se possível, compartilhe versículos com eles. Isso vai ser uma bênção. E claro, a sua lição possui 3 pontos. E uma dica eu quero dar para você. Ao iniciar a sua lição, a sua ministração em sala de aula, apresente o tema, a promessa de um Redentor. E, logicamente, na sequência, apresente os pontos. O primeiro ponto a gente vai estudar sobre isso, o segundo sobre isso e o terceiro sobre isso. Lembrando que a sua lição também tem várias dinâmicas e é claro que a gente vai desenvolver isso no decorrer dessa ministração. Eu acredito que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. A história da redenção, irmãos, é uma história bíblica maravilhosa. Primeiro, a história da redenção, ela não é o plano B de Deus. Muitas pessoas imaginam que depois que Adão e Eva pecaram e aconteceu a queda, Deus então resolveu planejar tudo sobre a salvação. Esse tipo de conceito está errado. O plano da salvação sempre foi o primeiro plano de Deus. Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já sabia que o homem ia cair. E claro, no início de toda a história, na criação, Deus já planejou tudo. E a redenção é exatamente esse plano de Deus em ação. O homem e a mulher caíram e se distanciaram de Deus. Quebraram o elo de ligação. E como Deus estabelece uma ponte, como Deus se demonstra como misericordioso para o ser humano, Ele estabelece essa ponte planejando e desenvolvendo esse plano da redenção. E o plano da redenção é desenvolvido a partir da pessoa de Cristo. Cristo é o nosso mediador, Cristo é o nosso Salvador. E antes da criação do mundo, Cristo já exercia esse papel e já sabia que exatamente através da sua vinda, da sua vida e do seu ministério, ele resgataria o homem por completo para Deus. Aqui é um detalhe muito importante a ser compreendido na nossa ministração. É claro que o projeto e o plano da redenção é um plano perfeito de Deus.
E Deus desenvolve esse plano perfeito porque Ele deseja resgatar o homem. Quando você lê a palavra, por exemplo, em Gênesis, você vai perceber, querido professor, que Deus é o primeiro missionário. Você vai perceber que não é o homem que vai à busca, não é o homem que vai atrás do Senhor, não é o homem que tem interesse de buscar a Deus, mas no Éden, quando Adão e Eva caem, pecam, quem é que procura eles no jardim? É o Senhor. É o Senhor que é o primeiro missionário. É o Senhor que providencia o Cordeiro. Esse Cordeiro é o símbolo de Cristo. E é claro que é o Senhor também que promove essa redenção. E hoje nós vamos compreender a respeito desse advento, esse Redentor, Jesus Cristo encarnado. Isso é desenvolvido em todo o Antigo Testamento, de uma forma que as profecias do Antigo apontam para Cristo. E essa redenção é a promessa exata que nós vamos conhecer. Por exemplo, o profeta Isaías é o profeta que mais fala a respeito do Messias, do Redentor, daquele que seria encarnado. Você entende também que os próprios profetas dão detalhes do seu nascimento. Os profetas também falam a respeito da sua crucificação. O próprio salmista, no Salmo 22, ele descreve exatamente a respeito desse plano perfeito de Deus. E nessa lição, vamos iniciar entendendo sobre isso para poder explicar aos nossos alunos em sala de aula. E o projeto redentor de Deus já inicia no Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é uma promessa, é uma profecia, é uma palavra de Deus a respeito desse advento, da vinda do Redentor. É importante que você leia esse versículo com os seus alunos. Sua aula vai começar, querido professor, e uma dica que quero dar para você. Vamos iniciar sua aula com uma dinâmica, até mesmo para os seus alunos se interagirem sobre o assunto. Pergunte em sala de aula se algum dos seus alunos conhece alguém que recebeu uma promessa de Deus e essa promessa se cumpriu. Conhece alguém que recebeu uma profecia do Senhor e essa profecia se cumpriu. E ouça os seus alunos. Sabendo disso, tente explicar que Deus é o mesmo, não mudou, e Ele vela por sua palavra. Se possível, lê o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Fechando esse primeiro momento, nós vamos iniciar com o ponto de número 1 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto. O primeiro ponto vai tratar sobre o tema um pouco de história. Ele está dividido em 3 subtópicos. Nesses 3 subtópicos, nós vamos compreender a respeito desse plano de Deus. Claro, nós vamos entender também a respeito dessa queda. E o primeiro subtópico fala a respeito do seguinte argumento: a expectativa da morte imediata. Quando o homem peca, quando o ser humano cai, nós percebemos à luz da palavra de Deus que a morte era real, que a morte se tornou uma realidade para o ser humano, uma realidade abreviada. E a própria palavra de Deus diz que a consequência do pecado é a morte, ou o salário do pecado é a morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17, é um versículo que vale a pena até ler com seus alunos, que quando Adão e Eva pecam, caem, se distanciam de Deus, a morte seria imediata para com a vida deles. Isso acontece quando a gente peca, quando a gente se distancia, quando a gente desobedece ao Senhor. Quando eu estou distante de Deus é porque eu estou em pecado, eu estou desagradando o Senhor. E essa consequência gera a minha morte espiritual e também minha morte física. Vamos avançar, vamos para o segundo subtópico do ponto de número 1, entendendo sobre esse assunto a partir do seguinte argumento: um brilho da graça de Deus. É claro que a morte para o ser humano se tornou uma realidade. E também a redenção para o ser humano acaba se tornando uma realidade, porque Deus planejou a sua salvação, planejou a minha salvação, planejou a salvação também dos seus alunos. É claro que o brilho da graça de Deus aqui é demonstrado à luz da palavra. Deus sabia que o homem só iria ao caminho da morte, o homem só iria para o fracasso. E Deus sabe exatamente quando nós pecamos, nós nos distanciamos da sua presença. E como é desenvolvido o brilho da graça na antiga aliança? Cristo traz uma promessa. Na realidade, Deus traz uma promessa. A promessa de Cristo. Cristo que seria encarnado. A própria Bíblia diz que ele viria não como Deus, assim,
como onipotente, um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Mas Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, você vai ler esse texto, você vai perceber que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo e em forma humana, forma de servo, ele estabeleceu o projeto, o plano divino até a morte de cruz, a redenção. Cristo é esse redentor. E esse projeto é desenvolvido para com as nossas vidas. Isso significa que Deus deseja resgatar aquele que está perdido. Isso significa que Deus também desejou resgatar aquele que está se afastando. Deus também deseja resgatar a mim e você. Vamos avançar? Vamos para o terceiro subtópico do ponto número 1, entendendo sobre esse argumento. Mas o que é um redentor? Esse é o nosso terceiro subtópico. O redentor é uma espécie de resgatador. É uma espécie de uma pessoa ou alguém que possa tomar o meu e o seu lugar. Cristo é o nosso redentor. Por exemplo, nós estávamos culpados, manchados pelo nosso pecado. Cristo vem, toma sobre ele a nossa culpa e as nossas manchas e nos restaura, nos dá novas vestes e nos leva para próximo de Deus. O Redentor é aquele que toma o nosso lugar na culpa. O Redentor é aquele que nos ajuda a estarmos mais próximos de Deus. Finalizando o ponto de número 1, não se esqueça de apresentar aos seus alunos a ação do tópico 1, que ela é uma dinâmica muito importante a ser ministrada em sala de aula. Querido professor, não se esqueça de apresentar na ação do tópico 1 exatamente um argumento que você vai usar na próxima aula sobre um lampejo da graça de Deus. Demonstre que a graça é um favor imerecido e a manutenção da obra criada. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Nós estávamos caídos, indo junto à morte, caminhando para a condenação, mas Cristo tomou o nosso lugar pela graça, sem merecermos. Ele tomou o nosso lugar, estando no nosso lugar, ele nos salvou. Explique isso para os seus alunos em sala de aula. Vamos avançar, vamos para o ponto de número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento, que também tem alguns subtópicos a serem desenvolvidos. A carência de um redentor. Neste ponto, nós vamos entender a partir de 2 subtópicos, explicando para os nossos alunos a necessidade de termos um redentor, para escaparmos da condenação eterna. O primeiro subtópico é uma pergunta. Por que um redentor? Porque Deus levantou o seu Filho, levantou Cristo em nosso lugar, no projeto da salvação. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz que Adão e Eva estavam caminhando a passos largos para a morte e levando consigo toda a humanidade. É claro que nós também seguiríamos os passos de Adão e Eva, porque nós somos pecadores e nós somos da descendência deles. Mas a necessidade do plano da salvação é específica. Deus estabelece o Redentor, alguém que possa tomar o lugar de Adão e Eva no pecado e levar sobre si o pecado da humanidade, levando o pecado da humanidade, deixando o homem e a mulher também livres dessa condenação. E é claro que o preço desse pecado não pode ser pago com questões financeiras, não pode ser limpo com as nossas condições. O preço do pecado é um preço altíssimo. E é um preço tão terrível que custou a morte de um inocente, puro e santo. Custou a morte de Cristo. Não merecíamos que ele tomasse o nosso lugar, mas ele por bondade tomou o nosso lugar. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, você lê o texto e percebe que desde a fundação do mundo, Cristo é o Cordeiro que tomou o nosso lugar. Cristo é aquele que estabeleceu a nossa salvação. Cristo é aquele que estabeleceu a ponte para que pudéssemos estar diante de Deus a cada dia, a cada manhã, mais próximos diante do Senhor. E o segundo subtópico fala exatamente sobre aquilo que estamos tratando com você. Deus já sabia o que deveria fazer. É aquilo que estamos explicando. A salvação não é o plano B de Deus. Entenda isso, querido professor. Não foi porque o homem pecou que Deus então decidiu arrumar a casa, decidiu planejar a salvação. Não é assim, esse conceito é errado. O conceito correto é que antes da queda, antes do pecado, antes de tudo, Deus já estabeleceu o plano de salvação.
Deus já sabia de tudo, Deus já planejava tudo, Deus já planejou salvar a mim e você, que está exatamente procurando entender sobre esse tema. O plano da salvação é perfeito, é real e foi estabelecido mesmo antes da criação. E o plano de Deus é tão na contramão desse mundo porque ele estabelece a vinda do Redentor a partir do nascimento humano e, claro, além do nascimento humano, a partir do nascimento por uma virgem. Olha o que a palavra nos ensina. A própria Bíblia fala dessas condições, desse plano perfeito de Deus. Tente explicar isso para os seus alunos. Finalizando o ponto número 2, por favor, apresente a ação do tópico de número 2 com seus alunos. Ela é uma dinâmica que vai te ajudar exatamente na sua ministração. Professor, na ação do tópico de número 2, é importante que você tenha em mente a respeito do conceito do livre-arbítrio. Deus planejou tudo, projetou a salvação, mas Deus também não criou seres humanos que fossem condicionados. Como assim? Ele planejou a salvação, mas deu-nos uma oportunidade de segui-los. O livre-arbítrio não é o direito de escolha, mas é uma oportunidade de decidir servir a Deus. É uma oportunidade de decidir seguir a Deus. É uma oportunidade de entregar o seu caminho aos cuidados do Senhor. A partir do momento que eu digo que eu tenho o direito de escolha sobre a minha salvação, eu acabo entrando em alguns conceitos meio errôneos, sabe? Acabo entrando em alguns conceitos um pouco pesados. Mas, a partir do momento que eu entendo que o livre-arbítrio é uma oportunidade da graça de Deus, que Deus me dá para poder segui-lo, mesmo sem merecer, eu entendo exatamente que esse livre-arbítrio é poderoso. Deus nos dá a decisão de decidir ter essa oportunidade de sermos servos. Após o livre-arbítrio vem a perseverança dos santos. O cristão precisa perseverar diariamente. Todo dia eu decido seguir a Cristo. Isso é livre-arbítrio. Todo dia eu decido servir a Deus. Tente explicar isso para os seus alunos, para a glória de Deus. Vamos para o último ponto da nossa lição, ponto de número 3, entendendo ainda um pouco mais sobre essa promessa do Redentor. O ponto de número 3 fala que o Redentor vem da descendência da mulher, da descendência humana. Esse ponto está dividido em 4 subtópicos. Vou explicar para você subtópico a subtópico para que você possa ministrar em sala de aula. O primeiro subtópico diz que a descendência é uma descendência perseguida. João capítulo 10:10 fala sobre isso. Você vai entender que o nascimento da descendência humana, o nascimento de Cristo, sempre foi perseguido. O nascimento do Redentor foi um projeto de Deus, mas também perseguido pelo próprio inimigo. O inimigo não desejava que Cristo nascesse em forma humana. O inimigo não desejou que Cristo pudesse estar aqui para poder estabelecer os planos perfeitos de Deus. Você percebe que ele influencia Caim, você percebe que ele influencia a humanidade, você percebe que ele influencia Sansão, que era uma promessa de Deus. Mas com Cristo foi diferente. Ele caiu por terra. O segundo subtópico fala exatamente sobre outro argumento, entendendo um pouco mais sobre essa descendência. Uma descendência protegida. Aqui você percebe que essa descendência de Cristo é uma descendência que agora passou a ser guardada por Deus. Em todo o Antigo Testamento você percebe o cuidado de Deus com os descendentes de Davi. Você percebe o cuidado de Deus com descendentes de Adão e Eva. Você percebe que Deus agora começa a ter esse cuidado para proteger os descendentes dessa semente, porque desta semente nasceria o Messias, o Cristo Redentor. O terceiro subtópico fala exatamente sobre o que os profetas falaram. A própria Bíblia diz que os profetas deram do local de nascimento, deram também a respeito da crucificação, deram também sobre todos os eventos que aconteceram ou iriam acontecer sobre a pessoa de Cristo. São detalhes específicos que nós observamos na palavra de Deus. Malaquias, capítulo 5, versículo 2, ele diz que Cristo nasceria em Belém. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que a sua mãe seria uma virgem. Isaías 9, 1 e 2 diz que ele dá até o endereço onde Cristo viveria e cresceria. Isaías 35, 5 e 6 fala a respeito do seu ministério. Isso é específico na palavra de Deus.
Isaías 53:9 fala até a respeito da sua sepultura, onde ele seria colocado após a sua morte. A própria Bíblia dá detalhes a partir dos profetas. E o quarto subtópico fala sobre o Redentor prometido. É importante que você leia o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, o Messias veio. No momento exato, Cristo veio. E esse momento foi tão específico que ajudou exatamente a cumprir todas as profecias. Foi no momento exato do cumprimento das profecias. Existe um texto muito interessante que fala sobre se Jesus não tivesse nascido. Ele explica exatamente que Cristo veio no momento exato, porque a partir de Cristo a própria sociedade mudou. O tempo foi dividido em antes e depois de Cristo. Você percebe que Cristo também influenciou as pessoas. A partir de Cristo surgiram as igrejas. E a partir das igrejas surgiram as escolas, surgiram também os hospitais. Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, se você não sabe, é um hospital que nasceu dentro da igreja. Você percebe também que o olhar para a mulher mudou a partir de Cristo. As mulheres que antes eram desprezadas antes de Cristo, agora são valorizadas a partir de Cristo. Tem até um ministério bíblico dentro da palavra de Deus. Você encontra uma discípula chamada Dorcas, Atos capítulo 9. Você percebe também que as crianças eram tratadas literalmente como desprezíveis, mas Cristo, ele ensina que deixai vir a ele as criancinhas, porque de tais delas são o reino de Deus. Você percebe essa valorização e essa mudança? Várias questões que temos hoje em nosso tempo, até mesmo tecnológicas, situações que aconteceram sobre a educação, sobre a saúde, sobre a segurança, são influências a partir do reino de Cristo, a partir do Senhor, estabelecidas por Cristo. Finalizando o último ponto da sua lição, não se esqueça de apresentar a ação do tópico 3. Nesse tópico, você vai explicar para os seus alunos que Deus cumpriu a sua promessa de Gênesis 3,15 e cumpriu essa promessa em Cristo. Finalizando a sua lição, eu espero que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus, que você seja um instrumento para a glória de Deus. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estou comentando a lição de adultos, a de jovens e a dos juvenis. Um grande abraço, gente, a paz do Senhor e até a próxima aula para a glória de Deus.